Que bom, minha amiga, ter vocês aqui, tá? Sejam muito bem-vindas ao Renovo. Se essa é a sua primeira vez participando, se você nunca participou, não sabe o que são as lives de Devocional Renovo. Não, Ju, não desanima não. Não desanima não, minha amiga. Não desanima, tá? Continue firme na sua caminhada, no seu progresso. Vi, o que é renovo? O que é renovo? Gente, renovo é transformação. Renovo é transformação. Vocês vão vendo ao longo de cada live que não é só mais uma live, tá? Nunca ache que os dias de live são só mais um dia. Nunca venha com pouca expectativa. Nunca venha pensando assim, quer saber, eu vou lá só ver o que tem, não tenho nada pra fazer. Não. Sempre venha com seu coração aberto, sempre venha com expectativa, sempre venha com desejo de ter uma resposta de Deus, de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque isso é renovo. É transformação de dentro para fora. Cada mensagem é pensada para que o Senhor possa trazer resposta, clareza, mais entendimento para a sua vida. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós vemos, gente, do lado de fora é um reflexo do que nós estamos vivendo do lado de dentro. Tudo aquilo do lado de fora da sua vida que não está alinhado do jeito que você gostaria, minha amiga, tudo, eu digo tudo, tá? Saúde, vida emocional, relacionamento com Deus, relacionamento com seu próximo, seu casamento, sua casa, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com suas amigas, seus projetos, seu trabalho, sua vida financeira, tudo do lado de fora que não está do jeito que nós gostaríamos ou do jeito que você espera, é só um reflexo de como você está do lado de dentro. Quando nós nos alinhamos do lado de dentro, as coisas do lado de fora refletem. Elas são um reflexo. Elas são um reflexo daquilo que nós estamos carregando. Se você interiormente é uma mulher tranquila, é uma mulher que desfruta da paz de Deus, é uma mulher que desfruta da sabedoria que vem de Deus, se no seu interior você é uma mulher que está alinhada, que está edificada nos princípios da palavra, se você sabe da sua identidade, se você sabe quem é o seu pai na sua vida, minha amiga, nada te para. Você desfruta da boa e da perfeita vontade de Deus. Quando você tem primeiramente a sua mente renovada, isso se reflete nos seus comportamentos. Agora, quando internamente nós não temos paz, quando internamente você vive ansiosa, quando você vive com medo, quando você vive com medo do que vão falar de você, quando você não tem tempo para parar, fazer aquilo que precisa ser feito, cuidar de você, ter o seu tempo com Deus, treinar, cuidar da sua saúde, equilibrar o seu dia, a sua rotina, dar importância também para sua casa. Gente, do lado de fora a nossa vida fica uma bagunça. Mas por quê? Porque primeiramente no seu interior você está vivendo uma bagunça. E muitas vezes o que a gente faz? A gente quer que as coisas do lado de fora mudem para que então a gente possa mudar, né? A gente acha que quando tudo do lado de fora estiver perfeito, aí eu mudo do lado de dentro. Mas não é assim. Não é assim. Primeiro você muda e depois a sua casa muda. Primeiro você muda e depois o seu trabalho muda. Você muda e a sua saúde muda. As suas escolhas mudam e aí a sua saúde mental muda. Você como mulher muda e o seu casamento muda. Então nós precisamos, nós mulheres, passarmos por esse processo de transformação. Isso é renovo. E a cada dia nós estamos aqui juntas. Por quê? Porque, minha amiga, esse processo ele não é vivido sozinha. Esse processo vai te exigir ferramentas certas, conhecimento certo, entendimento de quais passos você dá daqui para frente. E isso é renovo. Eu estou aqui com você de segunda a sexta, trazendo ferramentas práticas, não só aqui como na nossa comunidade, ferramentas práticas para te ajudar nesse processo. Vi quanto tempo dura esse processo? É um processo do dia para a noite? Não é um processo imediato. Você viveu anos assim. Nós vivemos anos fazendo as mesmas coisas. E para nós mudarmos esses hábitos, comportamentos, pensamentos, vai levar um tempo. Mas a cada dia que você permanece no seu processo, minha amiga, aquela sua versão antiga, ela vai sendo, deixada para trás.
você vai se despindo da sua versão antiga e você vai se revestindo com a sua nova identidade de filha. E por isso é importante nós nos mantermos nessa jornada todos os dias. Todos os dias. A cada dia aqui, minha amiga, os seus medos, eles vão sendo deixados para trás. A cada dia, sua vergonha vai sendo deixada para trás. O seu orgulho vai sendo quebrado. Algumas mensagens vão te confrontar, mas você vai sair daqui renovada a cada manhã. Então, de novo, não ache que é só mais uma manhã. Não deixe de ouvir as mensagens, não deixe de estar aqui conosco, pensando que, eu perdi hoje, mas amanhã eu tô lá, não vou perder nada, minha amiga. Cada dia é único, tá? Cada dia é único. Dê o seu melhor por você, pelo seu relacionamento. Não só por você, mas pelas pessoas que você ama. Faça o seu melhor para estar aqui com a gente todos os dias. Não por mim, mas por você. Para que você possa ser a mulher que o Senhor já disse que você é. Para que você possa viver os planos dele. E viver os planos de Deus, gente, vai exigir que a gente, primeiramente, seja transformada. Amém, minha amiga? Amém? Quantas aqui estão animadas para viverem essa jornada? Se você chegou aqui hoje, sua jornada se inicia agora. Quem já está aqui comigo há 1, 2 semanas? Quem já está aqui há mais tempo? Já estão nessa jornada, já estão nesse processo, já estão vendo os novos frutos. Não é? Porque eu vejo os testemunhos de vocês, vejo as mensagens de vocês. E é um processo, é um processo. Lá na comunidade a gente recebe também materiais práticos para nos ajudarem. Amém, minhas amigas? Minha amiga, olha só. Vamos começar orando, gente, porque hoje nós vamos falar sobre viver um tempo de solitude com Deus. A solitude não é a solidão. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então nada melhor do que começar essa mensagem atraindo a presença dele para esse lugar. Ele já está aqui, nós sabemos disso. Mas é muito bom quando a gente declara que ele é bem-vindo, né? É muito bom quando a gente dá as boas-vindas para ele, quando a gente abre a nossa casa, quando a gente abre o nosso coração. Olha aí a Rayane, 3 semanas. Que bênção, minha amiga. Parabéns, tá bom? Parabéns pela sua decisão, pela decisão de cada um de vocês. Eu sei que muitas coisas poderiam ter te impedido de estar aqui hoje. Talvez o seu sono. Eu vi que tem pessoas, a Vicky, dentro do ônibus e ouvindo. Parabéns, minha amiga. Você vai colher cada semente que você tem plantado. Parabéns por não ter se deixado paralisar. Érica, Gabi pela primeira vez. Foi pra minha 2ª semana. Parabéns por não terem parado. Parabéns, gente. Parabéns, tá? Fique feliz com o seu progresso. Vamos orar, gente? Se você estiver na sua casa, feche os seus olhos. Aproveita esse tempo para falar com Deus. Aproveite esse tempo para clamar pela presença dele. Para dizer que ele é bem-vindo na sua casa. Comece a sua semana de uma maneira diferente. Talvez você nunca tenha feito isso no começo da sua semana. Então deseje as boas-vindas para o Espírito Santo na sua casa, no seu trabalho. Declare que a presença de Deus possa te tocar por onde você estiver. No seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo aqui nessa live. Você é bem-vindo aqui no nosso meio. Nós te desejamos as boas-vindas. Toma o seu lugar aqui. Toma o seu lugar de honra, Deus. Nós não precisamos de nada a não ser da sua presença, Pai. É essa presença que nos transforma, é essa presença que nos muda, é essa presença que nos leva a um lugar mais profundo, é essa presença que cura dores do passado, é essa presença, Senhor, que muda decretos, que muda diagnósticos, é essa presença que faz escamas caírem dos nossos olhos. Eu oro nessa manhã pela vida de cada mulher que está aqui. Eu oro, Senhor, pela vida de cada mulher que decidiu viver algo novo. Pai, eu declaro uma semana de renovo, uma semana de transformação, uma semana abundante na vida delas.
Que agora, nesses próximos minutos que nós temos juntas, nada possa nos desconcentrar. Que a nossa mente esteja 100% conectada à sua mente. Que o nosso coração, Deus, esteja conectado ao seu coração. Que seja manhã de cura, que seja manhã de transformação, que seja manhã de clareza, Pai. Nenhuma de nós sairá daqui do mesmo jeito. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida, minha amiga. Você não sairá do mesmo jeito. Abra o seu coração. Não deixe que nada, absolutamente nada te desconcentre do que você vai viver aqui. Essa pode ser a palavra. A gente sempre tem que chegar aqui nas lives, gente, com essa expectativa. Essa vai ser a palavra que vai transformar minha vida. Essa vai ser a palavra que Deus vai falar comigo. Essa palavra é o que o Senhor vai falar ao meu coração e vai abrir os meus olhos e eu vou ser transformada, eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Gente, nós precisamos ter essa expectativa. Quantas aqui estão com essa expectativa nessa manhã? Vamos juntas, minha amiga? Hoje, gente, nós vamos aprender mais sobre esse tempo de solitude com Deus. Muitas vezes, na nossa jornada com Deus, uma das coisas que vai acontecer é nós nos vermos muitas vezes sozinhas. As pessoas vão se afastar, algumas pessoas se afastam, mas isso é muito importante, porque nós precisamos aprender a viver esse processo com Deus, a não depender de pessoas. Precisamos aprender a não confiar somente em pessoas, mas confiar primeiramente em Deus. Nesse tempo de solitude com Deus, esse tempo de separação. Se você tiver com seu caderno, se você é das minhas que anota tudo, já anota isso. Tempo de solitude com Deus é tempo de preparação. É tempo de preparação para o que você vai viver. E por que nós precisamos passar por esses processos? Às vezes você pode, pensar: Vi, mas eu me sinto tão sozinha, eu estou tão sozinha, não vejo ninguém que eu possa contar, eu não tenho amigas, e as pessoas se afastaram de mim, e parece que eu tô nessa caminhada com Deus e as pessoas ao meu redor, elas não entendem. Mas, gente, por que nós precisamos passar por esses momentos? Porque é nesse momento que o Senhor, Ele nos molda. É nesse momento que todas as vozes ao nosso redor são silenciadas. E nós temos ouvidos apenas para ouvir aquilo que Deus está falando. O tempo de solitude é necessário por quê? Porque é nesse momento que você vai se apegar à voz de Deus e não aquilo que as pessoas dizem. É nesse momento que você vai aprender a se contentar com a presença de Deus. Porque a gente só aprende, gente, a viver na dependência de Deus verdadeiramente quando tudo nos é tirado. Quando aquilo que você considera como muito importante é tirado de você. Às vezes aquilo que nós consideramos como importante é o nosso trabalho. Às vezes é um relacionamento que você tem. Às vezes são as suas amizades. Às vezes é um cargo na igreja. Às vezes é um cargo no seu trabalho. Quantas coisas nós consideramos como importante e que podem roubar os nossos ouvidos, podem roubar a nossa atenção de Deus. Principalmente em um momento de transição. E esse momento de solitude é um momento que o Senhor, Ele te separa. Momento de solitude não é momento de você ficar excluída. Não é para você se sentir excluída. Não é para você se sentir rejeitada. Não é para você se sentir abandonada. É um momento de separação. E muitas pessoas, gente, na Bíblia passaram por isso. Eu e você não somos as únicas. E quando a gente enxerga as coisas por esse lado, a gente para de se ver como abandonada. Porque você entende que, gente, o próprio Deus afasta algumas pessoas de nós. O próprio Deus afasta. Mas se a gente olha com olhos naturais, o que a gente pensa? A gente leva pro pessoal. A gente acha que fulano não quer mais falar comigo. A gente acha que os nossos amigos viraram as costas para nós. Mas quando a gente enxerga com olhos espirituais, a gente entende. Se o Senhor está me afastando de algumas pessoas, se algumas coisas têm mudado, talvez o Senhor esteja me separando para um novo tempo. Se algumas pessoas se afastaram, talvez o Senhor esteja me separando, talvez o Senhor esteja me guardando, talvez o Senhor esteja me levando para uma nova estação da minha vida. E minha amiga, nessa nova estação da sua vida, nem todas as pessoas que caminharam com você até aqui vão entrar. Nós precisamos entender o lugar que cada pessoa ocupa na nossa vida.
Porque senão a gente coloca expectativas em pessoas que vão nos frustrar. A gente coloca a nossa esperança em pessoas que são falhas. A gente se apega em coisas que são passageiras. E a gente deixa de ouvir a voz de Deus porque estamos muito ocupadas, muito distraídas com as pessoas e com as coisas ao nosso redor. E gente, tem momentos que o Senhor vai permitir que aquilo que você considera como importante que você perca isso. O próprio Deus vai permitir que aquilo que um dia ocupou o seu tempo, hoje você já não tenha mais isso. Que amizades que um dia foram muito importantes para você, pessoas que você achou que você não ia viver sem, você se vê agora vivendo uma fase diferente dessas pessoas. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque vão ter coisas, minha amiga, que é para você e para sua casa, mas não são para as pessoas ao seu redor. Vão ter coisas que Deus vai falar com você, com o seu marido, com a sua casa, e as pessoas ao seu redor não vão entender. E nós vamos falar mais disso. Então hoje a gente vai meditar um pouco nisso. A gente vai meditar um pouco nessas verdades. A solitude com Deus é importante. E nós precisamos olhar para isso não com um olhar de vítima, mas com um olhar de: o Senhor está me levando para um novo tempo. Se tem coisas ao meu redor mudando, isso é um sinal. Isso é um sinal. Amém? Minhas amigas, olha só. A gente tem pouco tempo aqui juntas pela frente. Então eu quero te fazer um pedido. Dê o seu aleluia, dê o seu glória a Deus aqui nos comentários. Mas não se desconcentre, tá? Comentando. Talvez o que você tiver pra falar, deixa pra falar no final da live, pra compartilhar um testemunho no final. Fala lá na comunidade, tá? Mas eu não quero que você se desconcentre comentando, tá bom? Presta atenção aqui, porque cada palavra, gente, é muito importante, tá bom? Não se desconcentre com o que Deus vai falar com você. Dá seu aleluia, dá seu glória a Deus, digita um amém aqui. Mas aquilo que for maior, a gente conversa no final da live, tá? Eu vou chamar uma de vocês para entrarem ao vivo comigo, tá bom? No final da live. Não se preocupem. Minha amiga, vamos começar lendo Lucas, capítulo 5, versículo 15 ao 16. Eu vou falando também outras passagens ao longo desse devocional, mas não se preocupa porque vocês vão receber lá na nossa comunidade no WhatsApp, tá? Os versículos que eu ler aqui. Então não se preocupem. Se você estiver com a sua Bíblia, se você estiver em casa, já pega aí sua Bíblia, abra comigo. Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16. Se você não estiver com a sua Bíblia, também não tem problema, tá, minha amiga? Eu vou ler aqui. Vamos lá, gente. Espero que a uma altura dessa você já tenha encaminhado essa live, tá? Espero que você já tenha encaminhado para suas amigas, para mulheres que precisam estar aqui com você. E não se preocupe, tá? Para quem perguntou como entra na comunidade, no final eu vou passar o link para vocês, tá? E não tem custo, tá bom, gente? Não tem custo, não. Amém, gente? Vamos ler? Olha só, essa passagem diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, tem algo que nós aprendemos com Jesus que é muito interessante. Jesus, ele sabia a hora de estar no meio da multidão e ele sabia a hora de se retirar para estar com o Pai. Jesus, ele sabia. Essa passagem vai dizer que Jesus, ele estava se tornando conhecido. O ministério dele estava se tornando conhecido. E pessoas vinham a ele para serem curadas, para serem salvas, para serem saradas. E Jesus estava começando a atrair uma multidão. Mas ao mesmo tempo que ele estava com aquela multidão, gente, ele sabia a hora exata de se retirar, estar a sós com o Pai. Jesus sabia que aquilo que ele vivia com a multidão não era suficiente para o sustentá-lo ao longo da sua caminhada. Ele sabia que aquilo que ele estava vivendo no meio daquelas milhares e dezenas de pessoas, aquilo não refletia o relacionamento dele com o Pai. Gente, o que nós aprendemos aqui? O que nós fazemos
quando nós estamos no meio da multidão, não é suficiente para nos sustentar ao longo da nossa caminhada. Quantas vezes nós temos tanta facilidade de buscar a Deus quando nós estamos com outras pessoas? Quantas vezes nós temos facilidade de ouvir a voz de Deus porque outras pessoas falam a palavra de Deus para nós? Quantas vezes nós esperamos que pessoas orem por nós? Quantas vezes nós esperamos que Deus use alguém para falar conosco? Só que, gente, aquilo que a gente vive no meio da multidão não se compara àquilo que a gente vive quando nós estamos no nosso secreto. Aquilo que você vive quando você está no meio da multidão não se compara ao que você vive quando está você e Deus a sós. Nós precisamos ter comunhão? Precisamos. Nós precisamos estar no meio de outras pessoas que compartilham da mesma fé que nós precisamos. Mas isso não substitui nosso tempo do secreto. Isso não substitui a nossa leitura da Bíblia em casa. Isso não substitui, gente, a nossa busca. Você e Deus. Porque no seu secreto Deus vai falar com você coisas que Ele não vai falar no meio da multidão. Deus vai trazer entendimento para você no seu secreto, coisas que estão aí dentro, minha amiga, que Ele não vai falar no meio da multidão. Porque nem sempre a multidão está preparada para ouvir. Talvez você caminhe com pessoas que são muito próximas de você, amigas que são muito íntimas. Mas eu te garanto, minha amiga, que vão ter coisas que você vai deixar de receber de Deus, porque você tem compartilhado coisas íntimas, coisas pessoais que o Senhor está falando com você, com pessoas que não estão preparadas para ouvir. E essas pessoas podem te desanimar, essas pessoas podem te paralisar, por mais que você goste muito delas. Não estão preparadas para o que Deus está falando ao seu coração, não estão preparadas para o que Deus está te levando a viver. Vão ter pessoas que podem ou te impulsionar na sua caminhada, ou te frear. Ou elas te impulsionam, te levam mais longe, te encorajam, ou elas te puxam. E quantas vezes nós, naquele anseio, naquele ânimo, naquela alegria de compartilhar o que nós estamos vivendo, acabamos abrindo o nosso coração para pessoas que, ao invés de nos ajudarem a regar essa semente, vão entrar no nosso jardim e vão pisar nessas sementes. Quantas vezes, por essa vontade de estar com todo mundo, por esse desejo de ter companhias, de ter amizade, de ter pessoas por perto, abrimos o nosso coração para pessoas que, ao invés de cuidar das sementes que Deus está colocando nas nossas mãos, sementes que estão sendo lançadas na nossa vida, abrimos o nosso coração para pessoas que vão pisar nessas sementes. Amizades que você considera muito legais, mas que já não fazem parte do lugar que Deus está te levando, porque vão pisar nas suas sementes. Um namoro. Vi, mas ele é um homem tão gentil, mas ele não é um homem de Deus. Vi, mas ele é tão carinhoso, mas ele não ama a Deus acima de todas as coisas. Vi, mas ele é tão bonzinho, mas ele ainda não tem um caráter transformado pelo Evangelho. Vi, mas ele tá indo na igreja por minha causa. Minha amiga, cuidado, porque em breve você vai ter que carregar esse homem. Porque se hoje ele está buscando a Deus por sua causa, e quando ele talvez perder o interesse em você, e quando talvez as coisas começarem a ficar complicadas, e quando vocês passarem por dificuldades no relacionamento de vocês, quem vai sustentar esse homem na presença de Deus? Você? Vi, mas ela é tão minha amiga, mas ela te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus? Quando você está passando uma situação difícil, ela te dá um conselho baseado na palavra, ou ela manda você largar tudo, ir embora, deixar a sua fé, deixar o seu Deus? Não basta serem pessoas, gente, muito boazinhas. Precisam ser pessoas com caráter transformado pelo Evangelho. Porque ou essas pessoas vão te impulsionar, ou essas pessoas vão te frear. E sabe quem que permite isso, gente? Somos nós. Somos nós. Ninguém entra na sua casa, senta no seu sofá, mexe na sua geladeira, desarruma a sua casa, tira as coisas do lugar, come da sua comida, se antes você não abre a porta da sua casa e permite que essa pessoa entre. Só entra na sua casa e tem acesso à sua intimidade quem você permitiu que tivesse. Se a porta da sua casa estiver trancada, ninguém entra. Se a porta do seu coração estiver
fechado para pessoas que não podem acessar a sua intimidade, minha amiga, ninguém entra. Mas na necessidade da atenção, no desejo de ter companhia, no desejo de ter pessoas perto, no desejo de estar sempre acompanhada e não se permitir viver a solitude com Deus, a gente se desespera. E aí você vê, nossa, as pessoas estão se afastando de mim. Então, se elas estão se afastando, eu preciso fazer alguma coisa para atrair essas pessoas de novo. Se estão se afastando, eu preciso fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para perto de mim. E aí a gente não entende que Deus está afastando essas pessoas. E aí você vê aquele homem que você pede um sinal para Deus. Deus, se esse relacionamento não for da sua vontade, me dá um sinal, me mostra, fala comigo. E aí a pessoa começa a ficar estranha. Aí aquele namoro começa a ficar mais ou menos. Aí a pessoa começa a ficar fria, você começa a ver alguns sinais, você começa a ver algumas coisas. E aí, agora que você vê que essa pessoa está se esfriando, ao invés de reconhecer o sinal de Deus, o que muitas vezes fazemos? Não, se agora ele está se afastando, então eu preciso fazer alguma coisa. Se ele está se afastando, então agora eu preciso fazer alguma coisa para reconquistá-lo. Não, então ele está indo embora, o que é que eu preciso fazer? E a gente não entende que Deus está afastando essa pessoa porque ela não cabe mais na nossa vida. Pedimos sinais para Deus, mas não estamos com o coração aberto para obedecê-lo. Queremos que Deus confirme aquilo que nós queremos. Queremos que Deus confirme a nossa vontade. E aí você pede um sinal, e quando Deus faz, ou é o inimigo, ou é você que está fazendo alguma coisa errada. E aí agora eu vou fazer mais então. E aí eu vou me entregar mais, eu vou abrir mais o meu coração, eu vou me dar mais para essa pessoa. E consequentemente, minha amiga, você só se machuca mais. Porque você tenta manter na sua vida pessoas e coisas que o Senhor já falou que não cabe mais nesse novo tempo. Precisamos entender, gente, a hora de estar com a multidão e a hora de estar a sós com Deus. Precisamos entender o que cabe na nossa vida e o que não cabe mais na nossa vida. Precisamos ter esse discernimento. Precisamos pedir sabedoria para Deus. Precisamos disso. Porque senão a gente vive guiada nas nossas emoções. A gente vive baseada nas nossas emoções. E aí você se desespera, quer fazer tudo para todo mundo, para manter todo mundo perto de você. E aí a rejeição grita. A rejeição grita. E aí você se sobrecarrega, tentando ser amada, tentando ser aceita. Quando tudo que Deus quer é que você se afaste um pouquinho. Tenha esse tempo com Ele. É só isso que o Senhor precisa. Que você silencie as vozes ao seu redor e ouça a voz dEle. Ouça o que Ele está falando com você. Gente, tem uma passagem que eu gosto muito e que vai falar sobre isso. É o segundo ponto da nossa mensagem. Primeiro ponto. Entenda a hora de estar com a multidão e a hora de estar a sós com Deus. E tem uma pessoa na Bíblia que nos ensina. Fala muito sobre esse lugar de solitude, como ele nos prepara para o lugar que Deus vai nos levar. E essa pessoa é Moisés. Lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 6 e 7, se você não pegar, não tem problema, tá, gente? Eu vou mandar para vocês lá na comunidade, então não se preocupem. Eu não vou ler essa passagem, tá? É só pra gente entender o contexto. Mas nós vemos a história de Moisés. Gente, sabe quanto tempo Moisés viveu até caminhar para sua promessa? Sabe quantos anos se passaram? E Moisés estava ali, nos bastidores, na solitude, fazendo o que ninguém via, servindo sem ser reconhecido, sem receber aplausos. Sabe quantos anos Moisés passou assim? Minha amiga, não foi 1, não foi 2, não foram 3 anos. Foram 40 anos. 40 anos. Quanto tempo você tem esperado pela sua promessa? Tenha paciência, tá? Moisés esperou 40 anos. 40 anos. E, gente, essa passagem ela vai falar que Moisés estava ali, cuidando
daquele pasto, cuidando ali das ovelhas. Quando ele teve um encontro com Deus, ele ouviu a voz de Deus. E é nessa passagem, né, que ele vê aquela sarça pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia. É nessa situação. Mas algo que eu gosto muito é que Moisés estava sozinho ali. Moisés estava sozinho, servindo, trabalhando, fazendo. Muitas vezes as pessoas não vão ver aquilo que você está fazendo, mas o Senhor vê. Muitas vezes as pessoas não vão reconhecer aquilo que você está fazendo. Gente, perdão, tá? Não é Gênesis não, é Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Êxodo 2:15, esse que eu falei de Moisés, tá? Êxodo 2:15. Depois eu mando na comunidade, não se preocupem. Muitas vezes as pessoas não vão ver, minha amiga, aquilo que você está fazendo. E viver a solitude com Deus também inclui fazer coisas que ninguém vai ver. Viver essa solitude com Deus também inclui fazer o seu melhor quando ninguém vê. Mas Deus vê. E sabe uma questão, gente, que a gente vive muito hoje? Nós não nos contentamos em fazer. A gente não se contenta em fazer para Deus. Nós queremos ser vistas fazendo. A gente não se contenta em dar o nosso melhor nos bastidores, onde ninguém vê. A gente quer dar o nosso melhor quando tá todo mundo nos vendo. Isso não é só você, isso tá no ser humano. É algo do nosso orgulho, do nosso ego, que a gente tem que lutar contra todos os dias. E Moisés viveu isso. Fez o seu melhor, fez o que tinha que ser feito quando ninguém estava vendo. E é justamente nessa situação, é justamente nesse cenário que o Senhor o encontra. Não ache que aquilo que você está vendo, não ache que aquilo que você está fazendo e ninguém vê, minha amiga, passa batido aos olhos de Deus. Porque Ele te vê. Na solitude você vai dar o seu melhor em silêncio. E você vai deixar que os seus frutos falem por você. Esse tempo de solitude é um tempo onde a gente aprende a fazer para Deus, a cumprir o seu chamado para Deus, a se capacitar não porque você quer uma oportunidade de pregar, mas a ler a sua Bíblia porque você quer conhecer de Deus, a ser uma esposa melhor, não para que as pessoas lá fora possam te aplaudir, mas para que dentro da sua casa você seja honrada, você seja reconhecida, você seja respeitada, você seja admirada. A buscar mais de Deus, não porque você está esperando uma oportunidade, a estudar mais, se dedicar mais, se capacitar mais no seu trabalho, não para que as pessoas te aplaudam, mas para que você, no seu secreto, dê o seu melhor e o Senhor te veja. E quando Ele te vê, minha amiga, fazendo o seu melhor todos os dias, Ele te honra, Ele te coloca nos lugares certos. Ele faz com que as portas se abram na sua vida. Porque você entendeu que quando você faz o seu melhor, quando ninguém te vê, os seus frutos falam por você. Deixe que os seus frutos falem por você. Não queira ser vista por todos fazendo para que as pessoas te validem, minha amiga. Eu já perguntei isso em uma live uma vez. E se o lugar que você for ser reconhecida, aplaudida é dentro da sua casa, quando ninguém te vê? Isso é suficiente para você? E se você não tiver a oportunidade de pegar um microfone na mão para falar de Jesus, mas você tem tanto conhecimento da palavra que a sua vida é um reflexo do Evangelho, é suficiente para você? E se a voz que o Senhor te deu for ser ouvida dentro da sua casa, é suficiente para você? Junto com seus filhos, é suficiente? A gente tem que se perguntar isso, gente, porque isso fala muito sobre as intenções do nosso coração. E quando nós temos esse tempo de solitude com Deus, a gente aprende a dar o nosso melhor primeiramente para Ele. Eu já compartilhei isso aqui com vocês, uma parte do meu chamado, né? A gente às vezes acha que nós vamos começar a viver os planos de Deus para nós aqui. Ah não, porque se Deus falou que eu vou ser uma empresária, então eu já vou começar com a melhor loja. Se Deus falou que eu vou ter isso, então eu já vou começar tendo do melhor.
Mas, minhas amigas, é justamente nesse lugar que ninguém te vê que o Senhor trabalha na sua vida. É justamente nesse lugar que ninguém te vê que o seu chamado começa, que o seu ministério começa, que a sua empresa começa, que um casamento abençoado começa. É num lugar que ninguém te vê. Porque viver o chamado, viver as promessas não é sobre quantas pessoas estão nos vendo. É sobre o que nós estamos vivendo no secreto com Deus. A sua promessa não se cumpre quando todo mundo vê o cumprimento dela. Ela se cumpre quando Deus faz na sua vida aquilo que Ele prometeu. Você não tem um casamento abençoado quando todo mundo lá fora sabe do que você vive. É dentro da sua casa. Você não se torna uma mulher sábia quando as pessoas lá fora te validam. É quando dentro da sua casa você é validada. Tudo começa, gente, primeiro na nossa intimidade. Por isso que a palavra vai dizer: vá para o seu quarto, feche a porta e busque o seu pai em secreto. Porque o seu pai que te vê no secreto te recompensará. O Deus que te vê no secreto vai te recompensar. Se você faz para que os outros vejam, você já teve a sua recompensa. E eu me lembro, e eu recebo muitas perguntas, né? Vi, como que você entendeu o seu chamado? Como que você entendeu o que o Senhor tinha para a sua vida? Gente, a gente entende conforme a gente faz. Você não faz porque você entende. Você não faz somente porque você entende. Você não espera ter o entendimento, agora que eu entendi eu vou fazer. A gente faz o que tem que ser feito e no caminho o nosso chamado nos encontra. Moisés estava fazendo o que ele precisava fazer. Cuidando das ovelhas. Estava fazendo o que ele tinha que fazer. No dia a dia, no simples, no básico. Só que no meio disso, o chamado o encontrou. No meio do trabalho dele, daquilo que ninguém dá nada. Ele ouviu a voz de Deus. Davi também estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. E Samuel chega e fala: tem mais um, cadê ele? Está no pasto cuidando das ovelhas, está trabalhando, está servindo, está fazendo. Quando você faz, minha amiga, quando você trabalha, quando você busca a presença de Deus em primeiro lugar, no caminho você entende as suas promessas. No caminho você entende o que Deus tem para sua vida. Não espere saber o que Deus quer de você para que você possa fazer. Sabe o que Deus quer de nós, gente? Que a gente o conheça. Que a gente passe tempo com Ele. Que a gente conheça quem Ele é. E que a gente tenha uma identidade restaurada. É isso que Deus quer de nós. Se a gente não tem isso, esquece. Não pensa em chamado agora. Não pensa em propósito. Não pensa em nada disso. Vá buscar o seu relacionamento com Deus. Vá para a solitude com Deus. Quando você está nesse lugar, todas as respostas elas vão sendo esclarecidas no seu coração. Eu não comecei a gravar vídeos de devocional porque eu ouvi uma voz falando: Vitória, faça isso. Não foi assim. Eu não comecei a ter o desejo de cantar porque eu ouvi uma voz falando: Vitória, faça isso. Não. Eu só estava fazendo aquilo que no meu secreto eu já estava vivendo. Se no meu secreto eu leio a Bíblia, eu vou falar do Evangelho com as pessoas. Se no meu secreto eu canto, então tudo bem eu cantar também em outros lugares. Se no meu secreto eu oro, então eu vou orar pelas pessoas lá fora. Se no meu secreto eu leio a Bíblia, então eu vou falar desse evangelho. Gente, tudo começa no secreto. Porque se a gente tenta ser no público, no meio da multidão, algo que a gente não é no nosso secreto, gente, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. E é por isso que nós vemos tanta inconstância. É por isso que às vezes nós somos inconstantes. Porque estamos tentando mostrar algo que nós ainda não somos no nosso secreto. Estamos tentando mostrar frutos sem que a nossa árvore tenha raízes. Estamos tentando fazer coisas para Deus que Deus não nos pediu. Deus não quer o que você pode fazer por Ele. Ele quer o seu coração em primeiro lugar. Não se preocupe, minha amiga, em mostrar resultado para as pessoas. Se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Crie raízes. Quando uma árvore tem raízes, gente, os frutos são resultado. Anota isso. Os frutos na minha vida são evidências, são resultados, são consequências. Mas se você não tem raízes, se você não tem um solo nutrido, se você não tem, se esse solo não recebe água, não vai ter árvore. E se não tem árvore grande, forte, saudável, não tem fruto.
Quantas vezes queremos mostrar os frutos, gente, sem termos raízes? E eu falo isso para que você guarde o seu coração. Muitas vezes nessa ansiedade em saber o nosso chamado, como se a sua vida fosse ser definida por aquilo que você faz. Minha amiga, fique tranquila. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, pode ter certeza, Deus quer que você conheça Ele. Porque quando você conhece Ele, falar dele vai ser natural. Fazer vai ser natural. Vai ser natural. Atrair pessoas vai ser natural. Mas esse não pode ser o motivo da sua busca. Você não pode buscar a Deus porque você quer viver uma promessa, porque você quer chegar em algum lugar. Você precisa buscar a Deus porque você quer conhecer quem Ele é. Porque sem raízes, sabe o que a gente se torna? Aquela árvore que é muito grande. Sabe aquela árvore grande, cheia de folha? Cheia de folha. Que aparentemente é uma árvore muito saudável, muito frutífera, porque ela tem volume, sabe? Aquela árvore que aparentemente é muito bonita. Só que quando você chega perto, não tem frutos. A árvore tem tamanho, tem volume, tem aparência, tem performance, tem seguidores, tem curtida, mas não tem frutos. Não tem raízes. E, gente, de nada adianta. De nada adianta. Não fuja do secreto. Não fuja do secreto. Não se contente em ser uma árvore que aos olhos das pessoas é grande, bonita e cheia de folha. Folhas não são frutos. Folhas não são frutos. O Senhor não está preocupado com aquilo que nós aparentamos ser no meio da multidão. Ele está preocupado com quem nós somos no nosso secreto, quando ninguém vê. O que você faz quando ninguém te vê. O quanto você ora quando ninguém te vê. O quanto você louva quando ninguém te vê. O quanto você lê da Bíblia quando ninguém te vê. O quanto você estuda a palavra quando ninguém te vê. Esse é o segundo ponto, minha amiga. E o terceiro ponto, gente. Quando nós temos intimidade com Deus, quando a gente vive na solitude com Deus, nós temos intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Deus não é pega de surpresa. Quem tem intimidade com Deus não é pega desavisada. Minha amiga, se você passa por coisas na sua vida, se você tem passado por coisas e você fala assim, mas eu não sabia que isso ia acontecer, Deus não me falou, do nada. Gente, quem tem intimidade com Deus não é pega de surpresa. Porque a palavra vai dizer que o Senhor confia os seus segredos àqueles que são seus amigos. Aqueles que o temem. Aqueles que temem a presença de Deus, e temer a Deus não é ter medo, mas é entender quem Ele é. E quando você entende, você o respeita. Quando você entende quem Deus é, a gente honra. Quando você entende quem Deus é, você entende que você precisa andar de uma maneira santa, porque Ele é santo. Ele não é qualquer um. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele revela a nós os seus segredos. E Deus avisa, gente, Ele avisa o que Ele vai fazer. Porque olha só, o Espírito Santo é o seu consolador, certo? O Espírito Santo é o seu auxiliador, é o seu ajudador. Você acha mesmo que Deus vai te permitir passar algo sem que antes Ele te avise? Não. Não. Ele nos avisa. Nós vemos sinais. Nós vemos sinais. A questão é, o que tem ocupado os seus ouvidos? O que tem ocupado a sua mente? O que tem te deixado ansiosa, preocupada, correndo para lá e para cá e tem te impedido de ouvir a voz de Deus? Tem te impedido de ouvir aquilo que Ele já está falando com você? Gente, quando nós estamos nesse momento de oração, é essa hora que o Senhor fala conosco. E aí você sente alguma coisa aqui dentro. Você sente alguma coisa aqui dentro. E é o Espírito Santo falando com você, te avisando, te alertando. É o Espírito Santo, mas para isso precisamos estar sensíveis. Quem caminha com Deus não é pega desavisada, não é pega de surpresa, não é pega por acaso. Não. Tanto as coisas boas quanto as ruins, o Senhor te fala. E uma coisa, gente, que é linda,
linda na nossa caminhada com Deus é como o Senhor, quando nós estamos ligadas a Ele, a gente entende que as bênçãos de Deus não estão nas circunstâncias, não estão nas situações. Você entende, minha amiga, que não é sobre o que você está vivendo, não é sobre o lugar que você está, mas é sobre a presença de Deus que está dentro de você. E a vida de Abraão, ela demonstra isso de maneira muito clara. Quando Abraão e Ló estavam para cada um seguir o seu caminho, porque, de novo, vão ter coisas que Deus vai conduzir você a viver, que não é para as pessoas ao seu lado viverem. O que Deus tinha para Abraão era para ele viver. Não era para Ló viver junto com ele. Era para ele. Se Abraão tivesse tentado insistir para que Ló fosse com ele, gente, imagina só o que ele poderia ter deixado de viver. Porque a palavra de Deus foi clara. Abraão, saia da sua terra e do meio da sua parentela. É para você sair. É para você sair. Relacionamento, gente. Quantas vezes nos casamos, mas ainda não cortamos o cordão umbilical? Saímos da nossa casa, mas ainda queremos viver, trazendo, permitindo que a sua família, que os seus pais, que os seus parentes, que os seus tios, primos se intrometam em algo que agora é você e seu marido. Saia do meio da sua parentela. Sai da sua terra, sai da sua tenda, sai do meio da sua parentela. O que Deus vai fazer na sua casa é você, sua família, seu marido e seus filhos. E nós que colocamos um ponto final nisso, tá, gente? Nós colocamos um ponto final nisso. É um novo posicionamento. Um novo posicionamento. Aquilo que Deus está te conduzindo a viver não é para que as pessoas ao seu redor estejam junto. Elas vão sim ver os frutos, elas vão ser abençoadas. Mas, minha amiga, se nós abrimos aquilo que nós estamos passando para pessoas do lado de fora, pessoas que não compreendem, essas pessoas podem matar esses sonhos. Essas pessoas podem, com as palavras dela, te desanimarem, te paralisarem e trazer contenda para dentro da sua casa. Porque agora vão colocar em dúvida aquilo que Deus falou com você e com seu marido. E aí, começa a ouvir demais o que as pessoas estão falando, começa a ter divisão no casamento e começa a haver contenda. Caminhe em unidade, tá? Caminhe em união. Mas quarta-feira à noite a gente vai ter uma live só sobre relacionamento. Eu e meu marido, a gente vai estar aqui juntas, tá? Falando sobre relacionamento. Então não vou nem me aprofundar nisso aqui, não. Mas, gente, Abraão, ele foi para a terra que aparentemente era mais verde? Não. Abraão foi para a terra que parecia ser mais abundante? Não. Ló escolheu a melhor terra aparentemente. Abraão falou: Ló, para onde você quer ir? Vai. Por quê, gente? Porque Abraão entendeu que a bênção não estava sobre o lugar, não estava sobre a terra, não estava sobre a cidade, não estava sobre o país, estava sobre a vida dele. Quem tem intimidade com Deus sabe que não é sobre o lugar que você está, é sobre a presença de Deus na sua vida. Não é sobre o ambiente que você está, é sobre o que você carrega. Não se deixe enganar por aparência, não se deixe levar pelas aparências. Quem não tem intimidade com Deus, quem não tem tempo a sós com Deus, não tem sabedoria para discernir para onde vai. E é por isso que muitas vezes caminhamos com Deus, mas nos vemos perdidas. Porque é um relacionamento superficial. Minha amiga, se está tendo dúvida no seu coração, a um ponto de você não conseguir reconhecer se algo é de Deus ou não, precisamos buscar mais, gente. Tem coisas que realmente a gente vai precisar de uma resposta específica. E aí a gente vai pagar um preço de oração, vai fazer um propósito, você vai buscar uma resposta específica para algo. Mas tem coisas que a palavra já fala. Tem coisas que a palavra nos alerta. Se nós temos intimidade com Deus, gente, nós conseguimos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos reconhecer uma terra que é realmente abundante e uma terra que parece ser boa, mas é uma terra de pecado, é uma terra que não tem prosperidade. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu isso.
Karen, minha amiga, Deus te ama, tá? Deus te ama. Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre um pai que te ama independente de como você está. E ele morreu na cruz justamente para que esse peso fosse tirado das suas costas. Receba esse amor, tá? Receba esse amor. Receba esse amor. Minha amiga, quando nós temos intimidade com Deus, nós entendemos que não é sobre o lugar que você está. É sobre o que você carrega. E você tem sabedoria para discernir. Sabe por quê, gente? Tem coisas que são tão claras, mas ainda nos trazem dúvida. Porque nós achamos que os planos de Deus são limitados na nossa vida. Presta atenção nisso, não deixa que nada te desconcentre. Presta atenção nisso. Nós nos contentamos com aquilo que é mediano. Nos contentamos com mais ou menos. Nos contentamos com o pouco. Porque achamos que isso é tudo que existe na minha vida. Então, se eu saio desse trabalho, eu vou ficar sem trabalho. Então é melhor eu ficar aqui. Por quê? Porque eu acho que a bênção está sobre a terra. Presta atenção nisso. E aí vai que eu saio desse trabalho e que eu fico sem. Vai que eu saio desse trabalho e me falta. Vai que eu dou um passo para usar, abrir a minha empresa, fazer aquilo que está no meu coração. Vai que eu faço isso e me falta o recurso. Por quê? Porque achamos que a bênção está sobre a terra. Achamos que a bênção está em um lugar específico. Achamos que o sim de Deus, que a aprovação de Deus, gente, está condicionado a um lugar. E aí, por conta disso, nos prendemos em relacionamentos e lugares, gente, que não são de Deus para nós. Porque achamos que a bênção de Deus está condicionada a uma coisa. Limitamos o agir de Deus. Gente, eu falo isso porque eu recebo mensagens assim. Vi, estou em um namoro que me tira a paz. Eu estou em dúvida, eu não tenho certeza. Vi, eu não sei, são 5 anos de namoro, são 3 anos de namoro. E a gente já foi, já voltou, e eu não sei. Nos prendemos em coisas que tiram a nossa paz. Nos prendemos em coisas que causam incerteza. Nos prendemos em coisas mais ou menos porque temos medo de abrir mão disso e de não termos nada melhor. Achamos que a bênção de Deus, que a aprovação de Deus está sobre a vida de uma pessoa específica. E se não for essa pessoa, também não é mais ninguém. Achamos que as bênçãos de Deus, que a prosperidade de Deus para sua vida está sobre um trabalho específico. E se eu sair desse lugar, não tem mais nada para mim, vou passar fome. E nos esquecemos que o nosso Pai provê o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos vestir. Nos contentamos com aquela terra que aparentemente é boa. Só que quando nós chegamos nessa terra, gente, sabe o que acontece? Essa terra gera destruição. Nos deixamos ser levada pela aparência. Quantas vezes as aparências nos enganam? Quantas vezes, com os nossos olhos físicos, somos atraídas por coisas que aparentemente são muito boas? Minha amiga, pode ser bom, mas não é o excelente de Deus para sua vida. Pode parecer bom, mas não é perfeito. Pode parecer agradável, mas se tem pecado no meio, não é de Deus para sua vida. Pode parecer a melhor pessoa, mas se te afasta da presença de Deus e se te leva a fazer coisas contrárias à palavra, não é um homem de Deus para você. Pode ser muito gente boa, pode ser muito gentil, mas se não tem relacionamento com Deus e não busca Deus em primeiro lugar, não é um homem de Deus para você. Porque Deus nunca vai te colocar nas mãos de um homem que não sabe direcionar a casa dele. Não vai. Não vai. Precisamos saber discernir, gente. Não nos deixarmos ser guiada pelas aparências. Não olhar a terra e pensar, ah, como a terra é bonita. Ai, como é verdinha. Olha que linda. Então é de Deus para mim. Nem tudo o que parece bom é de Deus para você. Nem tudo que parece muito agradável é de Deus para você. Mas a gente só tem esse discernimento, sabe como? Indo para o lugar de solitude. Parando de ouvir o que todo mundo fala. Parando de ouvir as vozes de todo mundo. Indo para o lugar do secreto. Tendo tempo com Deus. Tendo tempo com Deus. É só nesse lugar, gente,
O Senhor fala os seus segredos para aqueles que os temem, para aqueles que o conhecem de maneira íntima. Se nós não temos tempo com Deus no secreto, não sabemos ouvir a voz dele, gente. E se você não ouve a voz de Deus, não tem como uma ovelha ser guiada se ela não ouve a voz do seu pastor. Não tem como. Ela anda perdida. Mas minha amiga, nessa manhã, eu creio que algo em você é despertado. Eu creio que algo em você é despertado. Olha aí, ó. Já voltei diversas vezes para o mesmo local por ter a sensação de que só posso trabalhar lá. Quantas vezes, gente, vivemos isso? Quantas vezes? Quantas vezes temos medo de avançar, medo de fazer algo diferente, medo de tentar algo novo? Porque achamos que se a gente sair desse relacionamento, pronto, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai ficar com raiva. Gente, ó, sabe qual o relacionamento que Deus vai ter pra sua vida? Se eu te falar que não é uma pessoa específica. Se eu te falar que não está condicionado a uma pessoa específica. A pessoa de Deus para sua vida, a gente espera uma pessoa aparecer, né? Como se de todas as 7 bilhões de pessoas no mundo, uma fosse a de Deus para nós. E podem ter, tá? Casos que Deus une 2 pessoas, podem ter, gente. Não tô falando que isso não acontece, não. Estou falando que se você acha que a pessoa que você tá e que é um relacionamento destrutivo, se você acha que ela é a pessoa de Deus para sua vida e pronto, acabou, você vai tentar lutar por algo que já está fadado ao fracasso. A pessoa de Deus pra você é um homem que te ama, que busca Ele acima de todas as coisas, que tem intimidade com Ele, um homem que sabe quem Ele é em Deus, que diz não pra si mesmo, que vai cuidar de você, que vai te direcionar, que vai guiar a sua casa. Esse é o homem de Deus pra sua vida. É com essas lentes que a gente tem que fazer o checklist. Com essas lentes. É no secreto, gente, que tudo começa, tá? É no secreto que tudo começa. Eu tiro um momento todos os dias, mas nunca ouvi a voz de Deus. Yara, ouve, tá, minha amiga? Ouve sim. Talvez você não esteja discernindo que isso é a voz de Deus, mas, gente, Deus fala conosco. Nós precisamos silenciar as vozes ao nosso redor. Minha amiga, olha só. Se você não faz parte da nossa comunidade, digita aqui comunidade. Os links, os versículos vão ser enviados lá. Vai ser uma bênção ter você conosco. Somos mais de 1.400 mulheres vivendo um renovo. Vivendo um renovo. Vivendo um renovo. Comenta aqui comunidade para você entrar, para você receber mensagens exclusivas e específicas que eu só mando lá, tá? Não são compartilhadas aqui no Instagram, é só para quem está lá. E lá você vai receber, gente, as novidades das nossas lives do dia 25, 26 e 27. Então não perca a oportunidade, comenta aqui. Esse link também não fica disponível, tá? No meu perfil, então é só para quem está aqui nas lives. Comenta aqui, não perca a oportunidade, não deixe de estar lá conosco. Não deixe de estar lá conosco. Se você chegou aqui se sentindo sozinha, Deus afastou todo mundo, não tenho amigas, agora você tem mais de 1.300 amigas que vão estar com você, tá? Fica até o final, a gente vai orar, vou entrar com vocês ao vivo, vou chamar uma de vocês para entrarem aqui comigo, tá bom? E quando já somos casados e temos filhos, agora a gente vai atrás de consertar isso. Agora a gente vai atrás de resolver o que está quebrado. A gente vai atrás de se curar, nós mulheres. O seu marido, minha amiga, é uma pessoa, você é outra. A gente vai primeiramente atrás de se curar, de ser uma mulher melhor, de se transformar. Porque, gente, a esposa, ela é o termômetro da sua casa. Através da sua vida, sua casa pode ser transformada. A palavra vai dizer, se o seu marido ele não é ganho pelas palavras, se aquilo que você fala entra aqui, sai aqui, que você ganhe ele pela sua conduta. Pela sua conduta. A palavra diz, você pode ganhar o seu marido pela sua conduta. É a palavra que está dizendo. Então, se ela diz, a gente precisa trabalhar a nossa conduta.